As grandes coisas se realizam no silêncio, não no barulho e na direção de acontecimentos exteriores, mas na clareza do olhar interior, no movimento discreto da decisão, nos sacrifícios e vitórias ocultas, quando o amor toca o coração e a ação solicita um espírito livre. As potências do silêncio são potências realmente fortes. Queremos aplicar a nossa atenção ao evento mais oculto, o mais silencioso, cujas fontes secretas se perdem em Deus, inacessíveis aos olhares humanos. Bom, nesse vídeo aqui eu quero muito trazer uma reflexão sobre o silêncio. Não o silêncio que existe quando a gente para de falar, mas sim um silêncio mais profundo. Você vai me entender. Para quem se identifica como introvertido, assim como eu, o silêncio é quase como um velho amigo que você sempre pode voltar quando quer ser mais você, quer relaxar a postura, sem falsos sorrisos ou conversinhas moles. Mas não é preciso ter um histórico de bullying porque você sempre foi o quietão na escola, ou anos de meditação, para concordar que o silêncio é sinônimo de paz, harmonia e, num nível mais focado e profundo, conexão. Uma conexão que, muitas vezes, para muitas pessoas ainda é misteriosa. Afinal, sei lá, você já tentou passar 15 minutos meditando no mais puro silêncio? E com um plus de dificuldade, sem pensar ou se distrair com nada. Isso é muito difícil, ainda mais no começo. Nada que um pouco de prática não ajude e recompense, é claro. E para basear essa ideia, eu estou usando o que o cardeal Robert Sarah escreveu no livro A Força do Silêncio. Revestindo-se de silêncio, como o próprio Deus habita em um grande silêncio, o homem está perto do céu. Veja que mergulhar no verdadeiro silêncio não significa simplesmente fechar a boca, mas sim se preparar para ouvir. Quando você está às 3 da manhã, rolando de um lado para o outro na cama, quantas dessas vezes o que estava te tirando o sono eram diversas vozes, cenários, barulhos diferentes na sua cabeça? Sabe quando você está na 11ª música da sua playlist de lo-fi para conseguir entregar aquele relatório, mas você nunca chega no flow ideal? Pois é, no fim o que a gente busca, muitas vezes sem saber, é desse silêncio. O silêncio que nos coloca no trilho, numa direção, no foco, nos conecta com uma só voz, e quando você está se espiritualizando, você entende que essa voz é a voz de Deus. E é muito bonito esse trecho, né? Revestindo-se de silêncio como o próprio Deus habita em um grande silêncio, o homem está perto do céu. Deus aqui é o próprio silêncio. Ele se comunica com você através do silêncio. E eu continuo dizendo, o silêncio é revigorante. Quantos de nós não estamos exaustos das telas, de tantas vozes, sons, vídeos, compromissos com a produtividade excessiva a todo momento? A única forma de um bom relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as pessoas é através do silêncio. Ele abre um grande espaço para as coisas mais importantes, para se perceber, para perceber o outro e para perceber a Deus. Um médico, quando ele quer ouvir as batidas do seu coração, ele com certeza não vai fazer isso rodeado de distrações. Para responder à pergunta de alguém, a gente precisa estar atento a cada palavra dessa pessoa. E para se aproximar de Deus, é necessário se esvaziar do mundo. Olha só o que um filósofo, teólogo, físico e matemático lá do século XVII, o Blaise Pascal, disse sobre isso. A infelicidade de um homem começa com a incapacidade de estar a sós, consigo mesmo, num quarto. Você já se perguntou por que a gente busca tantas distrações para a cabeça? Por que parece tão mais fácil rolar um feed infinitamente, fazer dezenas de planos, ocupar a agenda com tantas coisas de menor importância, sem deixar um único dia para meditar sobre as coisas da vida? Será que o homem também tem medo de si mesmo? De fato, quando você para tudo e não tem uma tela, ou outras pessoas, ou outra atividade para ocupar a mente, vai ficando sim cada vez mais fácil encontrar a si mesmo. O que significa também encontrar os seus defeitos, as suas próprias dúvidas, os seus próprios erros. Então, a gente pode dizer também que não é fácil silenciar.
E fazendo uma pequena pausa em todas essas ideias que a gente está desenvolvendo aqui, Moisés, lá em Deuteronômio, nos relembra da verdade. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Pensando nisso, a gente também consegue entender que um dos nossos grandes problemas é quando a gente não para ouvir o que está no nosso interior. Quando cedemos todo o espaço às coisas que vêm de fora e nos afastam do centro. A reflexão do Blaise Pascal sobre a dificuldade de estar a sós consigo mesmo ganha ainda mais relevância quando a gente olha o que o livro Nação Dopamina traz pra gente. Este livro mostra que a gente vive em uma era em que a dopamina, que é o neurotransmissor do desejo, da motivação e da busca por recompensas no nosso cérebro, é constantemente estimulada por dispositivos digitais, as redes sociais, as notificações do seu celular. Essa hiperestimulação cria um ciclo de busca incessante por novidades e recompensas imediatas, tornando cada vez mais difícil silenciar a mente e estar presente no momento. Segundo esse livro ainda, o excesso de estímulos dopaminérgicos pode levar à ansiedade, distração e dificuldade de concentração. Esses são sintomas cada vez mais falados e comuns entre as pessoas hoje em dia. Assim, a tendência de ocupar a agenda com tarefas superficiais e buscar distrações contínuas não é apenas uma escolha individual, mas resultado de um ambiente que explora os circuitos de dopamina para manter o usuário engajado, muitas vezes em detrimento do autoconhecimento e da saúde mental. Eu queria trazer só mais um trecho aqui do Nação Dopamina ainda, que ressalta que a importância de momentos de silêncio e desconexão são enormes para restaurar o equilíbrio mental e recuperar a capacidade de reflexão profunda. Práticas como a meditação e a atenção plena são recomendadas para reduzir a hiperestimulação e aumentar o foco, permitindo que o indivíduo, enfim, volte a se encontrar consigo mesmo e dessa forma possa enfrentar de novo as dúvidas, as imperfeições, sem o ruído constante das distrações externas. Enfim, amigos, eu queria encerrar aqui dizendo que é preciso entrar no deserto, entrar em si mesmo às vezes, para poder ver, para poder encontrar não apenas os seus defeitos, mas com certeza, em alguma profundidade do ser, o seu conforto. O melhor deles, que só se faz na presença silenciosa de Deus. Até o próximo vídeo.